Beleza. Começou? Sim. Então vamos lá. Gente, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma aula interativa, né? A gente vai trabalhar hoje com o texto do Saramago, já que a gente veio a gente trabalhou na última aula com a Terra Prometida, né, para pensar em pontos de vistas do narrador, a perspectiva que ele adota. E aí eu chamei o Rafa, que é esse grande amigo, historiador, para comentar comigo uma das obras do Paes que está na matriz de vocês, que é o Esse Mundo da Injustiça Globalizada. Eu já aproveitei para trabalhar com esse texto, porque afinal de contas ele está na matriz do Paes e a gente já vem falando sobre Saramago, acredito que fique bem contextualizado. Sobretudo porque dentro desse texto a gente consegue perceber análises tanto do ponto de vista estrutural, né, da tipologia, quanto da questão mesmo do próprio conteúdo, beleza? Então eu vou apresentar para vocês esse cara, que é muito meu amigo já há alguns anos, que foi meu aluno, né, Rafa? E que hoje eu convido para esse bate-papo com a gente. Então, se apresente aí, seu Rafael. Amanda, minha amiga, minha professora, que bom estar aqui com você, né? Que bom poder participar com você de um tema tão importante e necessário, né? Eu acho que uma discussão, uma reflexão cada vez mais necessária. Então, né, eu sou o professor Rafael Nascimento Gomes, sou professor de História, tive a honra de ser aluno, né, da professora Amanda, lá nos tempos ainda de vestibular cidadão, nos tempos de preparação para o vestibular, e desde sempre estamos aí sempre conversando, discutindo e refletindo, né? Algo que nós temos em comum é essa paixão pela literatura, pela discussão do mundo em que nós vivemos, né? Esse mundo, como disse o Saramago, bastante injusto. Gente, só para... O Rafa é professor de História, tá? O meu objetivo é justamente que a gente consiga dialogar com outras áreas, porque é um princípio, inclusive, da própria construção das provas hoje. Se a gente pensar na prova do Paes, na prova do Enem, elas basicamente não têm se dedicado tanto às provas de vestibulares, elas têm se dedicado a um estudo um pouco mais interdisciplinar e até diria transdisciplinar, né? Muitas vezes você não consegue nem saber de qual matéria é aquele item, né, especificamente. E isso tem o seu lado bom, porque privilegia a interpretação, privilegia o aluno que estudou, mas não necessariamente ficou ali decorando informações, e isso pra gente é bem válido, tá certo? E aí eu convidei o Rafa, porque é um texto, e eu acredito que como eu sinto muita falta de discutir textos, né, professor de redação, a existência dele, né, o professor de humanas no geral, né, a existência da gente se dá pela discussão, se dá pelo debate, pela a verificação de pontos de vista diferentes. E aí eu trouxe o Rafael aqui, beleza? Tudo bem? Então vamos começar. Para essa aula de hoje eu separei para vocês, então nesse primeiro momento vocês teriam que fazer a leitura do texto, é importante fazer a leitura para que justamente vocês venham com maior propriedade, inclusive para entender as coisas que serão pensadas e problematizadas. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. O texto começa, estruturalmente falando, ele tem um aspecto interessante que inclusive caiu na prova do Paes do ano passado. O texto do Saramago começa contando uma história, começa narrando. Dentro do texto a gente começa então a ver elementos expositivos e argumentativos também. E ao final ele termina com esse caráter narrativo que ele inicia o texto, né? Isso é importante, o ano passado isso caiu um item, né, na prova do NB falando exatamente sobre esse hibridismo, né, entre a narração e a esfera da argumentação. Isso é muito próprio da crônica, tá? Esse texto do Saramago ele foi apresentado no encerramento do Fórum Social Mundial em 2002, né? Estamos em 2020, passando por todo esse contexto que estamos vivenciando hoje e o tanto que ele é extremamente atual, né? A gente vai perceber exatamente isso, tá certo? E, então, sob o ponto de vista estrutural, a gente pode se deparar com o NB falando sobre isso, de novo, tá? Quando a gente pensa em tipologias textuais, a gente não vai entendê-las como
exaustivas, né? A gente pode entendê-las como mescladas, híbridas, tá? É exatamente disso que o item falava no passado, tá certo? É o hibridismo dentro de uma esfera que pode acontecer tipologicamente e pode acontecer por meio dos gêneros textuais, ok? Beleza? Então esse ponto ele é importante para a gente entender como é que essa narrativa, como é que esse texto se dá de início narrativo, mas depois vai trazendo alguns aspectos argumentativos para a gente. Beleza? Então vamos lá. E você, Rafa, o que você percebeu do texto? O que você achou interessante? Ah, Amanda, é um texto excepcional, né? Eu acho que sempre contemporâneo, o que é lamentável de certa forma. Então, como você bem disse, eu acho que a gente precisa contextualizar um pouquinho o texto, né? Tenho certeza que todos que estão assistindo aí já conhecem, porque você já deve ter falado sobre a figura de José Saramago, né? Não é qualquer pessoa, é um prêmio Nobel de literatura que a gente está falando, uma das mentes brilhantes, né, da língua portuguesa, não só de Portugal. Ele ganhou o Nobel em 98, tem obras importantíssimas. Aqui no Brasil, Ensaio sobre a Cegueira é uma distopia famosa. Memorial do Convento é a obra preferida em Portugal. Então tem obras aí importantíssimas que nós precisamos conhecer. E outra, né? O texto é sempre um pretexto para se inserir num contexto. Como diz meu orientador lá da UNB, professor Doratioto, ele sempre lembra que a gente precisa contextualizar esse texto. E como você bem disse, é um texto ali do Fórum Social Mundial, né? 2002. Então, a virada do milênio, a virada do século, traz vários questionamentos, várias reflexões, né? E hoje é um dia importante também para nós pensarmos, dia 8 de maio, comemorado o Dia da Vitória na Europa. O Dia da Vitória frente ao nazismo. Por que isso é tão importante para a gente trazer para essa discussão, onde o grande cerne ali é a justiça e a democracia, né? Como coloca o José Saramago. Porque naquele momento, ali em 45, o final da Segunda Guerra, um conflito com proporções de fato mundiais, estava em xeque dois grandes modelos de sociedade, né? Um modelo preconizado pelos alemães nazistas, sobretudo, pelos regimes fascistas, e o modelo, em grande medida, liderado pelos aliados, embora a própria União Soviética aí seja um caso a se discutir depois. Mas era, pelo menos, uma bandeira da democracia frente ao nazismo, né? Então, por isso que é comemorado o Dia da Vitória na Europa. Mas que tipo de democracia entrou em vigor após essa vitória contra o nazismo no mundo ocidental? Eu acho que é isso que está, de certa forma, presente aí na discussão do José Saramago. Quando ele coloca este mundo da injustiça globalizada, ele, né, com toda a sua delicadeza, aquele cruelmente delicado, ele apresenta as grandes contradições da democracia contemporânea, as grandes contradições da justiça, né? Então, se torna necessário essa reflexão desde as origens, né, lá da Grécia Antiga, uma vez que a cultura grega, né, a formação ali da Grécia Antiga foi a base para todo o nosso mundo ocidental. E quando nós voltamos lá na Grécia Antiga, a gente precisa diferenciar, embora tenha sido a grande inspiração, o grande modelo político para a contemporaneidade, ou em especial a modernidade, para os renascentistas, como você mesmo colocou, né? Esse pensamento renascentista vai resgatar, recuperar aqueles pensamentos, né, e grandes autores do mundo clássico, né? Dentre eles Aristóteles, Platão, Sócrates, né? E além do mundo romano antigo também. Mas uma das grandes preocupações naquele momento é a própria ideia de democracia, mas a democracia que eles nos trazem ali é uma democracia moderna. E o que essa democracia antiga se difere da democracia moderna, né? Isso é muito interessante a gente pensar. Quando nós falamos de Atenas, por volta lá do século V a.C., nós falamos de uma democracia antiga, uma democracia direta, mas uma democracia escravocrata. Era uma democracia que, de fato, possibilitou uma ampliação da participação daqueles que eram chamados de cidadãos, né, aqueles que faziam parte de uma determinada cidade-estado, polis,
Não é à toa que a palavra cidadão tá muito ligado, né, à ideia de cidade, né, que era um espaço público. O espaço público, mas que somente uma pequena parcela tinha poder efetivo de participação, embora fosse uma democracia direta, né? Aqueles considerados cidadãos, onde todos estrangeiros, escravos e as mulheres estavam excluídos desse processo de participação política, eles tomavam ali as decisões políticas e militares daquela cidade, né? Então percebam que esse vai ser o grande modelo, muitas vezes transposto para o mundo ocidental. No entanto, a gente não problematiza essa cidadania ateniense, que era uma democracia restritiva, né? Dentro daquela realidade do mundo antigo. Nós também não podemos cometer anacronismos aí. De toda forma, a democracia moderna que a gente tanto fala já está mais, acredito que, encalcada na ideia de uma democracia mais próxima daquela democracia liberal representativa, né? Então, quando a gente tem a discussão do Maquiavel, que é um grande autor, né, de Florença, ali, do século XV e XVI, a gente tem uma discussão mais próxima da ideia de república, né? O Grande Espelho do Príncipe que ele escreve se preocupa bastante em responder algumas propostas de se manter no poder, mas se manter no poder dentro de quais circunstâncias, dentro de quais medidas, não é mesmo? Que perpassa pela ideia de justiça, que perpassa pela ideia de democracia também. Mas uma obra super importante, né, Rafa? Sem dúvida. Maquiavel, se não me engano, ela está na Matriz, ou já esteve, né? Sim. Na Matriz do Pais. Ela é super importante. Você leu, eu li também. E é importante nesse sentido para a gente entender, né? As figuras, os tipos de príncipes, né? Quem é esse príncipe, então, que ele fala? São aquelas obras clássicas, né, professora? Obras clássicas não significa que são obras velhas, galera. São obras que são muito importantes para o pensamento do mundo ocidental, né, no nosso caso. Mas eu acho que tem muitas outras obras clássicas, inclusive do mundo que a gente não conhece, né, muitas vezes equivocadamente chamado de mundo oriental, mundo árabe, que nós também precisamos conhecer, né? Obras clássicas no sentido da importância que tiveram, né? Então, Rafa, eu acho que clássico nesse sentido, quem já foi meu aluno sabe disso, porque no 8º ano a gente trabalha com Shakespeare, né? E aí eu sempre pego a ideia do Ítalo Calvino de clássico, né? Clássica é a obra que sempre tem algo a falar, né? E o Maquiavel sempre tem alguma coisa para dizer, né? Do mesmo jeito que o Saramago, né? Quando a gente começa especificamente nessa percepção desse novo modelo que estamos vivendo de vida, né? Porque imagina, até março, janeiro, fevereiro, início de março, a gente tinha uma vida, a gente tem uma vida completamente diferente, né? Desde o nosso modus operandi no mercado, na rua, né? Na limpeza das compras, até a nossa forma mesmo de ser, de pensar e de se repensar, né, os caminhos que seguimos. Eu acho que o Saramago tem essa grande importância, e aí é muito legal, o bom de lidar com o historiador é isso, porque vocês têm tudo na cabeça, né? Eu não sabia dessa informação, na verdade eu li essa informação ontem, que hoje seria esse importante dia na Europa, mas nem me ative. E é muito legal essa troca, porque a gente consegue, inclusive, dar uma qualidade melhor de informação, né? No caso, para os meus alunos, mas também para os seus. Eu acho que isso é bem bacana. E aí você falou de uma coisa importante, Rafa, que aqui é o primeiro ponto, né, do texto, que é exatamente quando você falou da ideia da democracia, e ele parte no início do texto do sino tocando, né, ele ainda está narrando e falando da morte e da justiça, né, e aí ele então vai falar desse lugar da democracia. Eu acho que é super importante você fazer essa diferenciação, porque muitas vezes a gente anacronicamente acha que a democracia já começou com esse grande valor de ser para todos. Mas todos quem, né? Todos quem? Foi o que você falou, né? Mulheres, estrangeiros e escravos. Escravos estavam fora, né, dessa perspectiva. Então, é interessante a gente perceber isso e como é que essa construção ela foi se desenvolvendo, né? Que aí é a grande problematização do texto do Saramago, né, Rafa?
Sem dúvida alguma, Amanda. E é interessante a gente lembrar essa data porque após a Segunda Guerra Mundial, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que, como o Sim, próprio professor Leandro Carnal fala, se tivesse que existir uma Constituição Mundial, deveria ser esse documento, sim, de tão importante que ele é, onde ali tem as sim. premissas básicas de como se viver em sociedade, e como se viver, né, com o outro. Então, após a experiência do Holocausto, após a experiência da Segunda Guerra Mundial, eu acho que essa preocupação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é na verdade, uma elaboração jurídica, né, do que Aham. pode ser feito para assegurar os direitos básicos, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Na verdade, é uma premissa muito importante, elementar, né, você ter essa discussão no campo jurídico, mas não garante, propriamente dito, a realização de tais direitos. Tanto é que a gente, né, após a Declaração Universal, após a Segunda Guerra Mundial, nós vivemos outras atrocidades ao longo da história do século XX e Sim. estamos vivendo em pleno século XXI, né, frente a todas as experiências históricas recentes que nós tivemos, estamos vivendo, né, grandes barbáries ainda hoje. Então é Uhum. muito fundamental nós discutirmos e sempre, claro, dentro de uma proposta crítica, né? Essa ideia de Uhum. justiça que o Saramago também critica, né? Aquele Sim. camponês lá do século XVI que ele nos apresenta, por que, que ele bate o sino? Por que, que ele, né, estava tentando enterrar aquela justiça? Por quais motivos? Não é mesmo? Eu acho Uhum. que da mesma forma que nessa situação que nós vivemos hoje, é uma situação excepcional, é uma situação única, de fato, né? Mas é um momento, frente a esse momento tão radical, é um momento também para a gente pensar que justiça é essa? A É. justiça de nós em nossas casas, né? Com acesso à Uhum. internet, por exemplo, né? Estamos tentando levar uma rotina de estudos, estamos nos esforçando, né, a nos adaptarmos frente a essa nova realidade que é difícil para todos, para nós professores, para vocês alunos, tenho certeza disso, Uhum. mas e outras realidades que é a da maior parcela da população brasileira, por exemplo, que não conseguem sequer ficar em sua casa, que às vezes nem tem a sua própria casa, não consegue sequer lavar as mãos, não tem acesso ao álcool em Uhum. gel, enfim, não tem sequer acesso à alimentação. Então, assim, dentro desses problemas reais da nossa sociedade brasileira, é um momento para a gente também pensar que justiça é essa, não é mesmo? Que É. democracia é essa? Será que possibilitou de fato as condições mínimas dignas de uma existência? Né? Como o próprio Saramago nos coloca aí para refletir. Será É. que não é um momento para a gente de fato repensar também essa justiça, esse modelo de justiça, esse modelo de democracia? Tanto é que Uhum. ele começa com uma epígrafe que é bastante interessante, né? Daí eu Ô, queria Rafa. ouvir a sua o que você Ah. achou dessa epígrafe aí. Ah, Deus. Olha só que Ah, interessante. tá. Você tá compartilhando. Isso. Ô, Rafa, só uma coisa que me chama a atenção, tem uma expressão, né? Semestre passado eu estava fazendo uma disciplina em que eu tive a oportunidade de vivenciar algumas coisas bem legais. E uma delas eu aproveitei desse texto que eu estava preparando a aula do ano passado e uma expressão que me chama a atenção, quando ele fala da justiça pedestre, né? Ou seja, de uma justiça que caminha entre as pessoas. Porque muitas vezes a gente tem uma justiça que está lá nos compêndios, nos livros, mas que não dá acesso às pessoas, né? E assim, não que ela não tenha que existir, tá, gente? Os livros, os manuais, a Constituição, ela é extremamente, as leis, né? Elas são extremamente importantes, mas a gente também precisa trazer essa discussão ali, ó. Rafa tá com a Constituição ali. Ela é extremamente, é importante a gente trazer uma discussão até que ponto que essa justiça ela é real, né? Até que ponto que essa justiça ela beneficia de fato as pessoas. E aí você falou da epígrafe, né? A epígrafe, os meninos já sabem, mas para quem não sabe, eu explicava isso ano passado quando eu falava sobre conto, né? Ele diz assim: um dia destes vamos ter que decidir, e oxalá que fosse de uma vez para sempre, se a justiça
lhes faltam os juízes ou se aos juízes lhes falta a justiça. Ou seja, é uma grande provocação. E, gente, nada mais Saramago do que provocações, né, Rafa? O Saramago, e eu sempre costumo falar isso, a gente que lida com as ciências humanas, a gente tem um grande benefício a nosso favor. Nós não estamos aqui para solucionar nada, né? Não somos engenheiros da história, engenheiros da linguagem, engenheiros sociais. Nós somos problematizadores. A gente quer ir onde o problema está apertando, né? Porque não dá para falar em soluções muito simplistas diante de uma sociedade extremamente complexa, né, Rafa? Isso é importante da gente pensar e ressaltar. Porque onde há, gente, soluções muito simples, né, Rafa? Pode ter certeza que há erros grosseiros que não estão sendo vistos, né? Ou que estão sendo vistos e não estão sendo comentados, né? Para dizer que tem uma solução. E aí o Saramago vai exatamente trazer essa discussão sobre essa democracia. Então a gente tem agora essa democracia, mas nós temos um elemento dentro dessa democracia que vai nos trazer exatamente essa ruptura, porque a democracia deveria ser, né, a voz de todos, o direito de todos, né, terem acesso, mas aí a gente começa a perceber, e o Saramago fala sobre isso no texto, né, a nossa percepção a partir da leitura dele, que existe um sistema maior que manda nisso. Quem é esse sistema, Rafa, que vai trazer? Essa é uma reflexão que se aproxima muito de um outro documentário bastante interessante do próprio Silvio Tendler, né? Eu estava inclusive revendo aqui antes da nossa fala hoje, que é o mundo global visto do lado de cá. Isso é muito interessante porque a visão do Saramago é o mundo da injustiça globalizada. Então, o sistema que ele está falando é o sistema da globalização. É o mundo que nós vivemos, que eu acho que vai caracterizar sobretudo aí a segunda metade do século XX e o mundo do século XXI. Que globalização é essa, né? Que corporações transnacionais, grandes empresas são essas? Então, quando ele começa falando lá do camponês de Florença do século XVI, enterrando a justiça, e ele faz uma análise, né, ao longo do tempo, aquela justiça enterrada continuou e ainda continua a morrer todos os dias. Uma vez que você tem, né, uma justiça que deveria ser protetora da liberdade dos direitos, né, o ideal de uma justiça distributiva, sendo colocado em xeque por essa globalização onde há a predominância de concentração de renda, onde há a predominância de um recorte vertical da sociedade, né, onde nós temos os países centrais, os países ricos e industrializados, e nós temos, né, países subdesenvolvidos. A própria palavra, o prefixo aí da subdesenvolvido, uma espécie de inferioridade, né, uma certa hierarquização dos estados, uma hierarquização das sociedades, o que já evidencia esse questionamento. Que justiça é essa? Não é mesmo? E, da mesma forma, quando ele fala da democracia, né? Então, dentro dessa globalização caracterizada por uma certa por um grande desenvolvimento tecnológico, inquestionavelmente, nós temos de fato, né, profundas transformações. A nossa maior prova aqui, né, Rafa? Estamos vivendo isso agora. Totalmente diferentes, e os meninos em outro momento vão conseguir nos ver, né? Isso é inquestionável, né? Nós temos um mundo na nossa mão. O que é um smartphone, por exemplo, um celular? É um mundo à sua mão, né? Mas ao mesmo tempo, qual é a parcela mundial que tem acesso a todas essas tecnologias? Inclusive, agora há pouco nós estávamos super felizes com a chegada de livros, não é mesmo? É outra tecnologia que a gente pode questionar, não é mesmo? Quem é que tem acesso a esses livros? Felizmente nós temos acesso a esses livros, mas muitas vezes quando converso com diversos alunos de alguns projetos sociais de determinadas periferias, o mundo não faz parte da realidade deles, né? Acesso a um livro, quem dirá acesso à internet, acesso a essas tecnologias, que é uma das heranças malditas da globalização. Então, quando ele questiona
tal como o próprio Milton Santos, né, um grande geógrafo brasileiro que eu acho que precisa ser reconhecido e conhecido por vocês, né, problematizam esse mundo globalizado. Né? De que forma esse mundo globalizado é visto do lado de cá, né, ao lado dos países subdesenvolvidos, por exemplo, né, onde você tem, inclusive nesse documentário ele mostra que 500 pessoas, as 500 pessoas mais ricas têm uma concentração muito superior a... não lembro o valor exato da população, mas tem uma riqueza muito maior do que 416 milhões de pessoas. Olha só, né, uma das heranças dessa globalização. Então, é justo, né? Eu acho que mais uma vez a questão da justiça, ela está presente e precisa sempre estar presente. Por mais que você tenha leis assegurando lá as garantias fundamentais, né, de igualdade jurídica, a gente sabe que na prática, a prática social, a prática real, né, a vida cotidiana, ela é muito mais dura e não se resume numa lei, por mais importante e necessária que seja ela. Está aqui a nossa Constituição, que foi de fato a Constituição Cidadã, proporcionou grandes avanços naquilo que tange aos direitos das mulheres, ao direito, né, da população negra, aos direitos indígenas, as pessoas com deficiência, né, inúmeros avanços. Mas até onde esses avanços jurídicos eles foram para a realidade social? É isso que o camponês lá do século XVI de Florença, ele queria, né, de certa forma, se expressar quando ele toca o sino. Né? Estava enterrando ali a justiça, porque que justiça era essa? Né? E quando Rafa, e tem uma coisa que é importante quando a gente fala, e aí você falou dessa questão do sistema econômico, é exatamente o ponto que o Saramago vai falar, né? A democracia ela vai barrar no sistema econômico. Né? E isso porque, então, de fato, a gente remonta ao início da nossa fala, né? Que é, que democracia é essa que temos? Já que ela é uma democracia que vai esbarrar nos sistemas econômicos, ou seja, traz algumas provocações no texto, coisas do tipo, o valor que o voto tem, né? Será que de fato o voto ele vai nos garantir escutar a maioria das pessoas, né? E aí ele vai, com certeza, ele afirmar que não, porque afinal de contas você tem um sistema econômico que manda em tudo, né? E aí a gente já para ir para essa ideia, para os nossos encaminhamentos para a parte final, né, Rafa? O momento em que ele vai falar de uma coisa extremamente importante. O legal dessa aula é porque a gente conseguiu falar de 3 pontos que são, inclusive, estão na prova do PAS. Esse mundo da justiça globalizada, você trouxe a Constituição, né, que inclusive tem uma parte dos direitos fundamentais, o artigo 5º, né, que também é obra do PAS, e aí ao final essa noção de direitos humanos, né, porque ele vai falar sobre dignidade, né, direito à existência digna. Isso é extremamente importante, né? O Leandro Carnal, que é um historiador, ele falou ele fez uma vez uma fala que eu acredito que seja a mesma que você citou, se a gente fosse se apresentar, né, para um extraterrestre, dizer quem nós somos, apresentaria, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, para dizer quais são as leis que nos regem, né? E mesmo tendo a lei, a gente sabe que muitas violações acontecem. Isso é extremamente importante. Eu acho que o Saramago vai exatamente puxar a nossa orelha nesse sentido. As garantias legais não necessariamente são garantias reais, né? Você ter leis amparando a sociedade é extremamente importante, mas não é o suficiente. A gente precisa entender que existe um cumprimento dessa lei, a gente precisa entender o nosso papel como cidadão, e a gente precisa entender muito essa dinâmica que a gente vivencia, né? Então, a gente já pensando nessa ideia final, né, para a gente comentar sobre o texto, eu fico, ao final, com essa perspectiva de que tenhamos, sim, uma justiça pedestre, de que tenhamos uma justiça que consiga se infiltrar e se capilarizar por todos os lugares do mundo e para todas as pessoas. É importante a gente conhecer o outro lado, né, de todo mundo. E
essa ideia dele falar sobre dignidade, né? Que é uma palavra que é tão repetida, é tão tratada por nós, e a gente vê muitas vezes a ausência dessa dignidade mesmo na humanidade, né? Beleza, Rafão? E aí, então, você finaliza para nós. Beleza. Eu queria finalizar com uma sugestão e com uma frase do próprio texto de José Saramago. A sugestão é uma sugestão de filme. Essa leitura, essa releitura do textinho Esse Mundo da Injustiça Globalizada me fez lembrar um filme com dois atores que eu amo, assim, que é o Tom Hanks e o Denzel Washington. O filme é Filadélfia, né? Um filme clássico também, um filme um pouquinho antigo aí, que o meu professor de história, lá dos tempos de terceiro ano de ensino médio, o professor Luiz Guilherme, me recomendou, né? E é um filme marcante porque e ele sempre fala com uma paixão, a paixão de ser professor, né? A mesma paixão que o personagem do Tom Hanks, um jovem advogado, mas um jovem advogado que estava com AIDS. Naquele momento, da década de 90, era o leproso da sociedade, né? Então ele estava lutando ali para ter um tratamento digno de uma empresa, de uma grande corporação, de uma grande empresa que havia demitido ele pelo preconceito de ter AIDS naquele momento. Então é uma discussão muito importante, mas quando ele é questionado no tribunal por que ele havia escolhido ser advogado, ele fala, porque nem sempre, nem muitas vezes, na verdade poucas vezes, nós temos justiça. Então eu acho que é com essa esperança de sempre lutar por essa justiça, uma justiça distributiva, como ele coloca, uma justiça da existência digna, né, que a gente tem que sempre pensar, sempre lutar. E daí o próprio Saramago diz, de cada vez que morre, é como se afinal nunca tivesse existido para aqueles que nela tinham confiado, para aqueles que dela esperavam o que da justiça todos temos o direito de esperar. Justiça, simplesmente justiça, né? Então espero que continuemos esperando a justiça, mas parados, tenho certeza que ela não vai chegar. Por isso que é importante sempre, né, termos o conhecimento como um bom caminho para se alcançar essa justiça, né? Um conhecimento pautado, né, nessa capacidade crítica que eu tenho certeza que a professora Amanda sempre motiva vocês, assim como eu fui motivado por ela, né? Mais uma vez, muito obrigado, né? Que pensemos e lutemos por essa justiça aí. Massa. Gente, muito legal esse bate-papo, né? Eu trouxe o Rafa porque, como eu disse para vocês, é difícil discutir texto eu comigo mesma, né? E com certeza a nossa discussão foi muito mais rica, né? Vocês tiveram aí acesso a um dos grandes historiadores, né? Rafael Nascimento, esse cara que eu tenho muito orgulho de dizer, foi meu aluno lá nos idos quando eu tinha 18 anos, né? Rafa, eu participei de um projeto social, Rafa foi fruto desse projeto, Rafael se formou na UNB, fez mestrado na UNB, está no doutorado, né, Rafa? Está prestes a defender daqui a pouco. Então, em quarentena, o Rafa, além de dar aula, ele... Tô tentando terminar. Aí tá revisando tese, né? Então, eu acho que esse momento é extremamente importante. E que vocês entendam o valor que tem... O que o Rafa falou é muito bonito, né? E eu vivo dizendo isso para vocês em sala. Informação não é conhecimento, né? Informação é meramente o Google, né? E tem o seu valor, legal, mas o conhecimento é justamente quando a gente consegue fazer essa troca. E eu acho que essa troca ela ficou muito clara, né? Nessa aula, nesse momento. Eu espero que vocês tenham as reflexões de vocês em casa, com os pais de vocês, que consigam exatamente perceber esse lugar que estamos vivendo, né? Ler Saramago, eu considero o Saramago, para mim, é o meu autor favorito do mundo inteiro, né? O livro dele, Ensaio sobre a Cegueira, é um dos meus livros favoritos. Então, encontrar o Saramago dentro desse contexto da matriz do Paz é sempre interessante. Tá bom? Beleza? Então, beijos. Rafão, fique bem. Se cuidem, fiquem em casa, galera. Beleza. Grande abraço. Tchau, tchau.